Olá, como prometido, segue agora o meu segundo vídeo aqui do meu canal recém-inaugurado do YouTube. Como eu prometi para vocês, hoje eu quero falar um pouquinho sobre este jogo de autoconhecimento védico, veio da Índia, milenar, porque tem muito mais de 1000 anos de existência e é um jogo de autoconhecimento. Olha que lindo que é este tabuleiro. Então, para quem não sabe, ele se chama Mokshapatan, que aportuguesadamente falando seria o jogo da vida. Tá? Então, como funciona? Você traz um desafio para este jogo. Uma questão, um obstáculo que você tem enfrentado, um desafio, um problema, e juntos com a minha condução, nós iremos jogar o jogo e penetrar camadas psíquicas profundas da sua vida para entender por que, a serviço de quem, para que este problema ainda está existindo na sua vida e quais caminhos possíveis você pode ter ou que caminhos construir novos para que este problema realmente possa ser solucionado. Você trazer um novo olhar, uma nova visão para este problema e com isso solucioná-lo de vez e continuar seguindo, trilhando a sua vida. Esse jogo ele é maravilhoso, por quê? Porque ele vai realmente te mostrar o que provavelmente você tem repetido, o que provavelmente você tem tentado colocar embaixo do tapete para não olhar, o que você tem resistido, o que você tem negado. E é por isso que ele é um jogo imersivo, profundo, onde o jogador fica comigo 2 horas para que a gente possa realmente aprofundar as questões. E o jogo, o jogador, ele começa esse jogo na casa 6. Porém, o jogo ele não começa inicialmente na casa 6, ele começa na casa 68. E é isso que eu quero aqui explicar um pouquinho para vocês. Como da 68 o jogo vem para a casa 1 e vai seguindo até a 6, aonde você, jogador, começa realmente o jogo. Então, na casa 68 é a casa da consciência cósmica. Então, o que esta casa nos diz? Que antes da gente nascer, antes da gente vir para este mundo de terceira dimensão, nós éramos, aqui em cima, nós éramos todos um. Nós éramos uma grande unidade de consciência cósmica, aonde aqui na 68 só existia amor, luminosidade, plenitude. Porém, e vai aí um alerta, a nossa autorresponsabilidade, nós escolhemos nascer para experienciar os desafios, as novidades, os acontecimentos desta vida. Então, não foi ninguém que mandou eu vir aqui. Não, eu, você, todo mundo decidiu vir aqui. E quando a gente vem para a casa 1 do jogo, é a casa da Gênesis, é a casa do nascimento. E logo quando a gente chega aqui, já existe uma divisão acontecendo. Porque lá na barriguinha da mamãe, a gente já vai saber se eu vim em forma de menina ou se eu vim em forma de menino. Então, toda a unidade lá em cima que existia de consciência cósmica, já na primeira casa é dissolvida. Por quê? Porque as divisões começam a acontecer. E vamos então seguindo para a casa 2. A casa 2, que é a casa de Maya, ilusão ou esquecimento, vai nos dizer que existe um véu de esquecimento que é aplicado na gente, e muito bem aplicado, eu diria, para fazer com que a gente esqueça a nossa verdadeira essência e de onde nós verdadeiramente viemos. E é exatamente Maya que vai nos proporcionar que a gente fique tentando caminhar, que a gente fique tentando evoluir para conquistar algo, para chegar em algum lugar que às vezes a gente nem sabe qual é
e a gente inconscientemente tenta realmente ir até alcançar um momento que seria dessa vinda aqui de volta do retorno ao self, que é a casa 68. E vamos para a casa 3. Pasmem, a casa 3 é o primeiro sentimento humano. E qual é o primeiro sentimento humano? E não me chamem de pessimista, porque não sou, mas o primeiro sentimento humano é a raiva. E por que raiva? Porque nós ficamos com raiva ao percebermos que as pessoas não nos amam do jeito que a gente quer. E, meus amores, isso nunca vai acontecer. É uma equação matemática e lógica. Porque nunca ninguém vai conseguir me amar do jeito que eu quero. Uma vez que eu estou me relacionando com o outro precisa estar implicado nesta equação. Então não adianta eu ficar esperando que todo mundo me ame do meu jeito, do jeito que eu desejo, que eu quero. Não vai rolar e é por isso que muitas pessoas ficam frustradas, desesperadas, porque querem que todo mundo ame-as do jeito delas e isto não acontece. E esta raiva vai aumentando e chega na casa 4, que é a casa da cobiça. E o que a cobiça vai falar pra gente? Ela vai falar o seguinte: já sei, você não me amou do meu jeito porque eu não fiz exatamente o que eu deveria fazer. Então, eu vou ser mais perfeita, eu vou ser melhor ainda, porque aí você vai me amar do meu jeito. Continuamos nessa roda e carrossel de que tem que ser pra mim, eu pra mim, e também não rola. E não adianta a gente achar que temos que ser perfeitos para que isso aconteça, porque sabemos que na existência em que estamos não existe perfeição. Somos seres humanos e por sermos seres humanos e não divinos, a gente sabe que a perfeição não coabita com a gente neste mundo. Então, começa a cair certas esperanças ou começam a ser ativados certos olhares diferentes na gente, mais amadurecidos, que a gente precisa de fato ter para continuar a jornada de vida da gente. E aí vamos para a casa 5. E olha que interessante, vocês percebem que a casa 5 é a primeira colorida e que aí nós temos 7 casas coloridas bem no meio da coluna, né? Do jogo, que são os 7 chakras, os centros energéticos que temos no nosso corpo. E a casa 5 vai falar do primeiro chakra, que é o plano físico. O que vai falar esse chakra, né? E essa casa 5 vai falar que muitas vezes nós acabamos distorcendo a nossa pulsão para nos anestesiarmos e não olharmos verdadeiramente a questão como ela é. Então, como você não me amou do meu jeito, e eu estou muito chateada e frustrada e decepcionada com isso, eu vou tentar buscar subterfúgios e vou tentar buscar maneiras anestésicas para que essa sensação ruim em mim passe. Só que sabemos que subterfúgios e maneiras anestésicas nada mais são do que um band-aid numa ferida infeccionada. Então, não vai resolver nada. Em algum momento, essa ferida vai ainda e cada vez mais continuar doendo, continuar completamente infeccionada e a gente vai ter que dar uma olhada nela, porque só um band-aid, só ficar trocando band-aid, só ficar pulando de anestesia em anestesia, de compulsão em compulsão, de excessos de coisas com excessos de outras coisas, de venda, de compra, de consumo, de drogas, de sexo, não vai resolver. E é aí realmente que a gente precisa então se conscientizar para olhar para a questão e verdadeiramente querer mudar, que é a proposta do Moksha Padam. É fazer com que a gente se debruce a uma questão específica, que lógico é dolorosa e com profundidade a gente realmente tente mudar.
Só que a honestidade, assim como a autorresponsabilidade, precisam ser os nossos direcionadores. Porque se eu fizer algo sem honestidade, eu sei que no fundo eu estou me enganando, me auto-enganando. E se eu estou me auto-enganando, eu vou continuar nessa roda da vida, toda hora negativada, toda hora puta da vida, toda hora remorçada, né? E a casa 6, que é onde você, jogador, começará verdadeiramente a jogar. A casa 6 é a casa do apego. Ai, quem aqui não é apegado em alguma coisa, em algum objeto, né? Que atire a primeira pedra aquele que não tem algum tipo de apego. Eu não vou atirar, eu tenho alguns, né? Por mais que eu me ajude, por mais que eu faça minhas técnicas de autoconhecimento, por mais que eu faça minha análise pessoal, é óbvio que somos seres humanos e não perfeitos, então também temos as nossas falhas e precisamos cada vez mais e sempre eternamente se olhar e se melhorar. A casa 6 do apego, a cultura védica e a tradição védica falam pra gente o seguinte: a questão não é necessariamente nós termos um apego, mas a questão é nos condicionarmos a este apego, acharmos que a gente não vive sem esta pessoa, esta situação ou esta coisa da qual eu sou apegada, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui muito simples para quem tem filhos, né? Ou quem tem crianças por perto. A gente sabe que no começo da vida é óbvio que a criança depende da gente, o bebezinho mais ainda, e conforme a criança vai crescendo e se desenvolvendo, cada vez menos ela vai precisar ficar dependente, né, das figuras de autoridade, enfim, do pai, da mãe, de quem cuida dela. E o que acontece com alguns pais? Por realmente ficarem muito assustados com esse crescimento, desenvolvimento e amadurecimento da criança ou do adolescente, eles não conseguem liberar a criança, né, esse adolescente, jovem, adulto para a vida. Só que, amores, os nossos filhos não são propriedade nossas. Eles vieram emprestados pra gente e precisam continuar caminhando na jornada deles. Então, eles vieram, nós tivemos todos juntos relacionamentos, amores, dissabores, mas chega um momento em que cada um precisa seguir o seu caminho. Isso não significa que a gente não tem relacionamento mais com eles quando forem grandes, que a gente não os ama e eternamente não os considera nossos bebezinhos. Mas o processo natural de evolução da vida é o quê? É que os filhos cresçam, se desenvolvam e vão. Criem asas e voem. Temos, enquanto a nossa casa aqui, o porto seguro para eles voltarem quando quiserem. Mas o processo natural é esse, né? Então, o apego, a questão não é eu gostar de algo, a questão é eu ficar dependente deste algo e inconscientemente achar que eu não vivo sem aquilo. E então, chegando na casa 6, o jogo realmente começa, onde você, jogador, através daquele desafio que você trouxe para o jogo e que a gente trabalhou antes do jogo começar, você vai vivenciar essa experiência imersiva. E olha mais uma coisa legal que eu quero falar para vocês. Neste tabuleiro, nós temos 10 serpentes e nós temos 10 espadas. Quando eu caio numa casa que tem a boquinha da serpente, eu automaticamente tenho que descer até o rabinho dela. Isso faz parte do jogo. Então, significa que, de alguma maneira, eu precisei regredir, ou eu tenho que, nesse momento, regredir e olhar um pouco para alguma camada anterior para fortalecer aquilo e continuar evoluindo e caminhando no jogo. Quando eu caio no começo da espada, eu vou até o fim dela. E geralmente, sempre o movimento é subindo, é ascendente. Por quê? Porque também em alguns momentos da vida a gente já pode dar um novo passo e muitas vezes a gente que freia, a gente que por medo, por insegurança, freia. Então esse jogo é tão rico que ele também vai mostrar se em algum momento você vai precisar voltar,
regredir, vamos dizer assim, ou se tem momentos em que você já está possivelmente preparada para evoluir. Então, este foi um breve resumo introdutório do início desse jogo Mokshapatam maravilhoso de autoconhecimento. E como eu já dei um spoiler no primeiro vídeo, esse é o segundo e eu também estou gostando de dar esses spoilers, o terceiro vídeo que eu vou gravar, eu quero falar sobre os arquétipos e a jornada do herói. São 12 arquétipos que eu trabalho dentro da jornada do herói e que entra aqui no jogo de autoconhecimento Mokshapatam. Porque junto com o desafio que você vai fazer para o jogo, a pergunta que você vai trazer para o jogo, você sorteia um desses 12 arquétipos para a gente trabalhar juntos a energia do arquétipo entre luz e sombra e o desafio do jogo para daí o jogo começar de verdade. Então, próximo vídeo me aguardem que eu vou trazer para vocês a jornada do herói e os 12 arquétipos que estão dentro aí desta jornada maravilhosa que tenho certeza que vai contribuir para o seu autoconhecimento. E por favor, se vocês puderem e quiserem, escreve o que vocês gostariam que eu abordasse, quais temas vocês têm interesse de saber sobre psicologia, sobre autoconhecimento, para de repente poder até fazer aí algum vídeo também mais personalizado de acordo com o que vocês querem, de curiosidade que vocês tenham, de assuntos que vocês querem talvez aprofundar. Vou ficar muito, muito feliz com isso, tá bom? Beijos!